Olá, meus irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é tempo de reconstruir o templo. Hoje eu gostaria de ler com vocês Ageu. A gente vai ler o capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Depois vamos pular para o 7 e o 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo anda dizendo que ainda não chegou a hora de reconstruir o templo do Senhor. E a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Então vocês acham que é tempo de habitar tranquilos em casas bem cobertas, enquanto o templo está em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: reflitam bem no caminho de vocês. Agora a gente vai para o versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: reflitam bem no caminho de vocês. Subam a montanha para cortar madeira e construir o templo. Eu vou gostar dele e nele manifestarei a minha glória. Nesse tempo, Israel tinha voltado do exílio e Deus tinha dado uma direção a eles. Mas eles, ao invés de obedecer, focaram nos seus próprios projetos, focaram nas suas próprias necessidades. Então Deus, por meio do profeta Ageu, enviou a sua palavra questionando a eles e lhes dando encorajamento para iniciar a reconstrução do templo. Perceba que Deus não está chamando eles para iniciar algo novo, não está chamando eles para uma nova missão. Deus está chamando eles para reconstruir aquilo que um dia foi abandonado por eles mesmos. Deus está chamando eles para continuar com aquilo que um dia deu certo, mas foi destruído por conta dos seus pecados. E aqui eu vejo o templo de duas formas, como projetos pessoais e altar. Os projetos pessoais é o propósito de Deus sobre a nossa vida pessoal, sobre as áreas da nossa vida, é sobre chamado, aquilo que a gente nos chamou para fazer. E altar é aquilo que nós construímos na nossa casa, é o nosso secreto com Deus, é a nossa intimidade com o Senhor. E quando eu olho para essa reconstrução, eu vejo como se Deus estivesse dando uma carta em branco para eles iniciarem aquilo que um dia já existiu antes. Eles reconstruir aquilo que foi perdido. Lembra que o templo é a reconstrução daquilo que um dia já existiu, mas não existe mais. Então, tem pessoas aqui que têm projetos que iniciaram lá atrás e iniciaram muito bem, mas no meio do caminho desistiu, foi desanimando, foi deixando de fazer aquilo que fazia. E aquele projeto já não existe mais. Tem pessoas aqui que lá no início orava mais, jejuava mais, lia mais a palavra, falava mais de Deus, buscava mais o Senhor. Mas no meio do caminho foi se esfriando, foi deixando de orar, foi deixando de ler, foi deixando de jejuar, foi se esfriando espiritualmente. E aquele altar que um dia existiu já não existe mais. Então hoje, Deus está te dando uma carta em branco para você reconstruir aquilo que foi abandonado com o tempo. Aquele projeto, aquele altar que você foi deixando aos poucos. Ele está chamando você para voltar como era lá no início daquele projeto, no início daquela oração, no início daquilo que ele determinou a você. Então retome aos poucos, dando um passo de cada vez, porque o livro de Egeu, ele nos traz movimento, ele nos traz que é tempo para agirmos, não descansar, é tempo para colocar ações em práticas, e não para focar somente em nós mesmos e nas nossas necessidades, mas naquilo, nos projetos de Deus, o propósito dele para as nossas vidas. Então, lembram que lá no início, vamos supor que aqui é o primeiro templo e aqui é o povo de Israel. O povo de Israel estava firmado no primeiro templo. E com o passar do tempo, o povo de Israel foi se distanciando, e à medida que eles foram se distanciando, que foram praticando idolatria e foram se afundando em seus pecados, o que aconteceu? Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído e eles foram exilados.
Deus chamou eles do exílio e, ao retornarem do exílio, Deus deu a ordem para que eles reconstruíssem o segundo templo, que voltassem a reconstruir o templo. Ao reconstruir o templo, eles entram em alinhamento com a vontade de Deus. Eles entram em alinhamento com o propósito de Deus. Eles entram em alinhamento espiritual com Deus. Eles realinham espiritualmente com aquilo que era, com os princípios e valores que era de lá do início do primeiro templo. Então, essa reconstrução do segundo templo é um alinhamento espiritual. E aqui eu vejo como Deus estivesse nos chamando para nós nos alinharmos espiritualmente, as nossas vontades com as vontades dele, a nossa vida com os projetos dele, que a gente possa obedecer a sua voz e seguir aquilo que ele determinou para nós, que nós possamos voltar a ter altar na nossa casa, o altar de adoração, o altar do secreto, ter aquela intimidade que a gente tinha do início. Então hoje é uma chamada de Deus para que a gente volte a recomeçar aquilo que não era para ter parado. Não era para ter parado de orar, não era para ter parado de ler, parado de jejuar, não era para ter parado os projetos. Então, essa reconstrução, essa carta branca, é como voltar a fazer aquilo que você fazia no início, com os valores do início, porém aos poucos, mas com constância. Então, esse vídeo é uma carta em branco para você iniciar e retomar aquilo que não era para ter parado, aquilo que não era para ter deixado de lado, para você buscar aquilo que foi perdendo com o tempo, aquela essência, aquele primeiro amor. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.